O senhor George Washington, acompanhado da sua advogada, doutora, quero cumprimentá-la e dizer a priori que o ato cometido por Vossa Senhoria é lamentado por todos nós. Eu lamento profundamente algo que poderia não ter acontecido. De fato, não houve uma tragédia, mas o fato de ter tentado explodir uma bomba, não há que ter concordância de ninguém que tenha um mínimo de sensibilidade. Sr. George Washington, o senhor por algumas horas ouviu aqui deputados, senadores, senadoras, e ouviu de alguns ataques desnecessários, e fazendo uso de uma palavra sua para lhe dar uma lição de moral sobre misericórdia, falando que há tempo de arrependimento, e diz num contexto, um factoide enorme, para lá da capacidade de Steven Spielberg, de montar toda uma narrativa a partir de uma data, para que chegasse a esse dia um enredo em que Vossa Senhoria chegasse ao dia da bomba com o enredo pronto, porque esse enredo foi todo engendrado e Vossa Senhoria executou. Percebe-se no seu depoimento, percebe-se na sua fala e a maneira como eles debocham do seu sentimento quando se refere ao presidente Bolsonaro, e se esquece que a palavra acampamento não é criminosa, porque houve um acampamento em Curitiba por mais de ano, em frente à Polícia Federal, e isso nunca foi crime. Mas qualquer acampamento que houve em frente aos quartéis ou fora deles, virou uma entidade criminosa. Essas pessoas que falam no exercício da misericórdia e diz queira Deus, tomando o nome de Deus em vão, tomando o nome de Deus em vão, quando fala Deus, pátria, família e liberdade, em vão. Então estamos abertos aqui, passar bem, e que Deus continue. Deus, sim, esse é brasileiro, esse é pátria e família, porque protegeu as nossas famílias. Amém. Não foram as misericórdias do Senhor, diz a Bíblia, sem elas nós teríamos sido confundidos, diz a Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é isso que a Bíblia fala, senadora Adriane? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Quer que eu fale em nome de quem? Quer que eu fale em nome de Lúcifer? Que eu evoque espíritos imundos? Eu tenho que evocar o nome de Deus. E aí sou criminoso por causa disso, senador Exalci. Então nós que não amamos o politicamente correto, podíamos também criar uma narrativa, que eles são especialistas, ou um roteiro, com as frases do Lula. Eu vi aqui um deputado dizer, um que te chamou de covarde, covarde, covarde. Orgulho da sua conduta? Permanecerei calado, senhor. Senhor presidente, diante desse silêncio covarde do senhor Jorge, porque é isso que o senhor é, covarde, medíocre, utiliza a imagem do seu filho aqui para tentar sensibilizar as pessoas. Concedida a ordem, a senhora se manter calada, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor é covarde, medíocre. Permanecerei calado, senhor. Vai ficar calado por muito tempo na cadeia, porque é isso que o senhor merece, seu covarde, seu bandido, seu condenado. Senhor presidente. São valentões de bancada, porque Vossa Senhoria está na desvantagem, está sentado do lado de cá. Eu já presidi CPIs tremendas, e por mais crime que o sujeito tenha cometido, quando se assenta do lado de cá, ele está na desvantagem. Aí o cara, quando te chama de valentão, ele é valentão de bancada também, de rede social. O senhor cometeu um erro? Cometeu. Vai responder por ele? Vai. A sua família é quem mais vai sofrer? É. Mas cadê esses misericordiosos que nunca visitaram a Papuda? Lá tem pessoas dos acampamentos cheios de comorbidade. Muitos já foram soltos e soltas
Mas ninguém foi lá, porque todos eles são terroristas. Sabe quem chama as pessoas de terroristas? São aqueles que cultuam Cesare Battisti. Aqui tem senadores nesta casa que gritam nos microfones e estavam no Supremo no dia em que o Supremo inocentou Cesare Battisti e o fez inocente. Aí sim tem uma tragédia. Quem cultua um homem que queimou crianças vivas, queimou família dentro de casa, virou inocente no Brasil e foi comemorado. Senador Neri, Chico Alencar, Ivan Valente, senador Randolph, todos lá, festejando. Dá um Google aí, e vocês vão ver o culto a Cesare Battisti. Senador, eu estou falando, eu não disse que ele cometeu um ato correto, eu disse que ele cometeu um ato errado. Eu não estou comparando. Se a senhora quiser a palavra, pode ficar com a palavra, senhor presidente. Obrigado, senhor, vai me dar a palavra? Vai me dar seu tempo? É que eu fico indignada, desculpa, estou calado o dia inteiro. Estou à vontade. Senadora, eu vou pedir para a senhora permitir que o senador conclua a fala dele. Eu não comparei nada com nada e tenho direito à palavra, tenho direito à indignação e estou indignado. A senhora está? Eu também estou indignado com o ato que ele fez. E comecei minha fala exatamente dizendo isso. Me indignado com o ato que ele cometeu. Em nenhum momento eu vou aplaudir um ato como esse. O Vossa Excelência estava no telefone e não ouviu o que eu falei. Foi assim que eu comecei a minha fala, senhora. E não era só o filho da senhora que seria atingido, era toda uma população de um raio enorme. E graças a Deus não ocorreu. Mas aqueles que vieram aqui, levantaram e chamaram ele de bandido, cultuam bandido. Ah, porque formou-se no Brasil uma consciência. Antes de Jair Bolsonaro, 2013, eu já era senador, deputado federal, já lutava contra o aborto, contra a legalização de drogas, tudo isso eu já falava. Não, mas as frases de efeito de Jair Bolsonaro foi entrando na cabeça do povo. E as frases de efeito do Lula? O Rio Grande do Sul é exportador de viado. O Supremo só tem frouxo. Ainda bem que a natureza criou o vírus. Ataca as mulheres do Supremo. Eu não vou usar a palavra aqui. Mente no processo eleitoral. Morreram 700 milhões de pessoas na Covid no Brasil. O Brasil tem um pouco mais de 200 milhões. Então, como é que ele foi eleito se todo mundo morreu? Juntando essas narrativas, Steven Spielberg pode fazer uma coisa melhor do que o Parque dos Dinossauros. Quem cultua Mari Geller, quem cultua Che Guevara, quem cultua Fidel Castro, que mata homossexuais, o regime iraniano, que mata homossexuais, que não respeita direitos humanos. Onde está a Comissão de Direitos Humanos dessa casa que nunca foi na colmeia? Onde está a Comissão de Direitos Humanos dessa casa e da outra casa que nunca foram na Papuda? É porque considera todo mundo terrorista. Todo mundo é terrorista. Veja a dimensão que tomou o ato da sua parte, que todos nós condenamos. E que Vossa Senhoria confessa no seu depoimento. Assume a culpa no seu depoimento. E eu não vou chover aqui no molhado, mas no dia 30 de novembro, aqui teve uma audiência pública, convocada pelo senador Girão, com específicos convidados para palestrar. Eu tinha acabado de ganhar a eleição, não tinha sido ainda diplomado, senador Isalci. E havia um trabalho forte para eu não ser diplomado. Por conta das minhas falas, sem mandato, processado no Supremo, sem mandato, quando devia ser na primeira instância, mas mesmo assim, eu estava aqui pelo que creio. E o que eu falei naquele dia, que eu repito tudo, em qualquer lugar. O senhor estava aqui naquele dia 30. O senador Girão perguntou como o senhor veio. Todos lhe perguntaram.
Porque antes, eu que aqui estava, tirei foto com todo mundo no corredor. O senhor tirou foto com todo mundo, o senhor Jorge Washington. Mas eles exibiram aqui, ó, fotos do senhor com senadores, com deputados, para poder incriminar como se fosse parte da armação de um golpe. Eu pergunto, que tipo de relacionamento o senhor tem com o senador Girão? Obrigado, senador. Não, eu já vou encerrar. Nenhum, senhor. Vossa Excelência já acabou. Que tipo de relacionamento o senhor tem comigo? Nenhum, senhor. Que tipo de relacionamento o senhor tem com Gaia, com Zé Trovão, com Hélio Lopes, que aqui estava? Nenhum, senhor. Narrativa, na tentativa de desgastar as pessoas, desmoralizar as pessoas. Eu reprovo veementemente mais uma vez o ato que Vossa Senhoria fez, mas aqueles que clamaram por misericórdia e que Deus lhe perdoe, são os mesmos que cultuam esses tiranos de que falei aqui e não têm coragem de ir a Papudo ou a Colmeia visitar aqueles inocentes que lá estão e são tratados por terroristas, como se Jair Bolsonaro fosse o responsável pela sua fala. situação. Vossa Excelência, todo mundo cumpriu o tempo, menos Vossa Excelência. Concluir, pode falar mais baixo que eu já concluí.